Bom dia, ótima tarde e excelente noite. É um prazer ter você aqui comigo, aqui com a gente no Papeando com a Terapeuta. Hoje, 4 de maio de 2022, mais um ano, mais um mês, começou. E o que mais tem começado a mexer aí junto com você? Hoje vamos falar sobre filho consciente. Será que todos nós somos filhos? Ah, Alessandra, claro, se eu existo, eu sou um filho, eu sou uma filha. E onde está a consciência disso tudo? Fique aqui com a gente que vamos abordar vários assuntos que às vezes pode parecer um pouco louco, mas eu tenho certeza que vai fazer todo sentido para você. Está chegando aqui a Dani para conversarmos, para papearmos um pouquinho sobre neste mês das mães. Este mês. Bom dia. Eu estou vendo a janela. Agora sou Agora eu. sou eu. Bom dia, Lê. Agora, bom dia, Bom tudo dia, bem? quem chegou, quem vai chegar, quem vai assistir depois. Bom dia. Bom Exatamente dia. isso. Dani, filho consciente. Todos nós somos filhos? Ah, Alessandra, para, né? Se a gente está vivo, se existe vida, a gente é filho. Eu tenho um pai e eu tenho uma mãe. Mas Ninguém nasceu da chocadeira, né? não. Mas quantos de nós, pessoas, seres aqui terrestres, ainda pode pensar que eu não tenho mãe, minha mãe não existe, meu pai não existe. Todos nós somos filhos a partir de quando, Dani? Uau, que pergunta, hein, quente, já para começar. Bom, como disse, não nascemos de chocadeira. Lógico que muitos filhos se perdem do ideal de serem filhos. Muitas vezes nascemos e por circunstâncias daquele tempo, às vezes somos deixados de lado, trocados de família, mas o que faz a dor acontecer nesse momento? Cassiano pedindo socorro. SOS da manhã. Isso aqui vai acontecer já já por aqui também. É a maternidade, né? São filhos pedindo suporte. Tá Mas tudo certo. voltando, pois é. Quando eu chego ao mundo, primeiro eu chego vazia, mas a sociedade vai colocando os valores. Um desses valores permeia o ideal. Filhos merecem ser tratados assim ou assado. Pais têm obrigações assim ou assado. Mas se pararmos para pensar de verdade, qual a função de um pai quando o filho nasce? Trazê-lo ao mundo de modo mais perfeito possível, diante daquela circunstância. Mas depois de chegado ao mundo, o pai e a mãe não têm condição de manter esse filho. Esse filho vai para os braços de outros pais. Esse filho carrega o estigma de ter sido abandonado para o resto da vida. Ele em nenhum momento para e pensa, olha, eu fui encontrado. Não, ele fala, eu fui deixado. Porque a sociedade ensina que filhos que não crescem com seus pais são largados. Mas às vezes os pais não têm condição de criar. Às vezes eles também sofreram por deixar. Mas dentro daquele ideal construído pelas falas de outras pessoas, essa pessoa cresce condenada. Lá no subconsciente, por mais que ela diga que superou e construiu sua vida, lá dentro tem. Eu fui largada. Aí será que essa pessoa teve pai?
Será que ela consegue ser filha? Dói, né? Porque é um questionamento profundo. Como que eu vejo a vida? Raso demais. Ah, Dani, mas você teve pai, mãe pertinho, seu pai ainda tá com você, você tem quase 50 anos, você não pode falar isso, você não sabe a minha dor. Como filha, talvez não. Mas como quem está diante de tantos filhos que não tiveram seus pais diuturnamente, há tanto tempo como terapeuta, talvez eu consiga olhar um pouco melhor para isso. Então, você trouxe uma questão de como que a pessoa ela se torna filho, né? Aí você trouxe quando os pais são, por algum motivo, não estão presentes na vida dos filhos, que são largados, né? Que são deixados para adoção, que são deixados em abrigos, enfim. E aqueles filhos que têm os pais falecidos no parto, a mãe, no caso, ou os pais que falecem por uma fatalidade logo na infância. Como fica esse filho ao longo da sua vida? Essa é uma questão muito importante, porque não fomos treinados para perder. As pessoas que ficam à volta dessa criança não constroem essa criança de um jeito forte para o futuro. A criança cresce como coitadinha, ela perdeu os pais. Ela acredita que ela é coitadinha. Ela cresce em revolta porque o mundo tem pai e mãe e ela não. Como se ao falecer, eles deixassem de ser meus pais. Só que no meu sistema, eles não morrem. Se eu consigo entender essa questão, eles estão aqui em força, bem aqui o tempo todo. Eles fisicamente não estão mais, mas em força eles estão. Isso não acontece só para o falecimento. Eu decido morar na Grécia, eu estou do outro lado do oceano, eu estou lá no outro lado do planeta. Eu estou sozinha. Será? Se eu entendo que a força, pai e mãe estão aqui, nem na Conchinchina eu vou estar sozinha. Só que ao ter meu pai ou minha mãe falecido, eu entro em luto. Eu perdi meus pais. Eu vou falar com conhecimento de causa de quem já perdeu a mãe. Nos primeiros momentos é uma dor que não tem fim. Os primeiros anos são bem difíceis. Mas passada a dor do luto, desplugar desse fim garante essa ressurreição que a Bíblia apresenta muito bem. Quando eu deixo o corpo dos meus pais descansarem lá na terra, ou sei lá onde, ou cremado, ou como for, né? E trago essa luz viva que sou eu, porque eu nasci deles, então eles estão aqui, através de mim. Quando eu falo que eu sou Deus, na verdade eu também sou pai e mãe. Porque eu estou aqui 50% pai, 50% mãe. E se eu entender que eu sou eles, propriamente dito, eu nunca vou ficar sozinha. Todo o resto é apego. O meu pai, a minha mãe. Né? Famílias de muitos irmãos, sempre tem um que fica meio largado. Eu não sou reconhecido pelos meus pais. É bem por aí. E aí, não sei se... Eu já ouvi falar dores também. E quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei muito incomodada. Filhos, criamos para o mundo. E aí? Que mundo é esse? Esse mundo de hoje está muito perverso. Esse mundo de hoje, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente, em algum tempo da vida, a gente já soube o que ia acontecer em algum momento?
O filho é para a vida ou o filho é posse dos pais? Nada é posse de nada, né? Nem a nossa própria vida é posse da gente conscientemente pensado. Pensa. A gente sabe desse agora. Estamos eu, você e esse monte de gente aqui com a gente. Se o mundo acaba agora, eu não tenho nenhum dos meus 2 filhos aqui pertinho de mim. Pensa minha avó que teve 19 filhos. Como ter filho para mim? Como guardá-lo numa caixinha? O filho cresce sem força e se torna o filho da mamãe ou o filho do papai. Ele nunca vai poder deixar de ser filho. Ele vai ser condenado para o resto da vida a ser filho. Quando eu consigo me liberar desse fio, que é a gestação, que é a barriga da mãe, eu entendo que o meu compromisso, o meu contrato com os meus pais é o útero. Eu só consigo vir experienciar essa passagem se for através do útero da mulher que escolhe me trazer. E para isso, eu tenho a colaboração, a contribuição de 50% do meu pai. Olha como a vida é bonita, nenhuma mulher é soberana suficientemente ao ponto de gerar um filho sozinha. Ela tem a caixinha que constrói, mas ela não tem a soberania. Ela até constrói, mas ela precisa da sementinha mágica. É a partir dessa fusão, olha como a vida é sábia. Somos adultos para quem sabe ler pingo é letra. Presta atenção na minha mão. Como o mundo é inteligente. Aqui é a fêmea, aqui o macho. Olha a barriga certinha depois. É um portal. Bom dia, Rafa. É um portal. Quando esse filho passa desse portal, um contrato de fazimento se fez. Ali há uma responsabilidade. 2 adultos, 1, 2, 3, 4, 5, 7 crianças. Sabe-se lá quantas crianças uma barriga constrói? 2 adultos, bebês. Esses adultos são guias condutores dessa criança até que ela perceba que pode se construir sozinha. Pela biografia humana, de 0 a 7, esse bebê é a mãe. A nutrição, aquele, né, da tetinha ali de alimentação, contato direto com a fêmea. Dos 7 aos 14, ele vai para a escola, ele tem a mão do pai. Ali, inconscientemente, o pai, se fizer um bom trabalho, já está ensinando o filho a força de ir para a vida. O pai que busca na escola, leva a escola, senta para fazer dever de casa, ensina a responsabilidade, cuide dos seus materiais, faça assim o assado, vamos encontrar recursos para uma pesquisa de escola. A mão do pai ali é importante. Depois dos 14, pela biografia humana, até os 21, eu sou eu preciso de mim. Então, quando a criança entra naquele processo de adolescência e se torna rebelde, não achem que é o fim do mundo, faz parte da dinâmica da vida. É o romper desse fio, mas tem pai e mãe controladores que seguram, vigiam, fazem marcação cerrada, anulam. Então, às vezes, essas crianças que vão crescendo e experimentando, nessa época se experimenta de tudo, quando está na época certa, a experiência vem, acontece e passa. Mas quando eu sou segurado de coisas banais, furar uma orelha, sabe? E chegar numa madrugada, aos 18 anos, tomar um porre, os pais seguram. O que acontece entre 21 e 28 anos, que é a próxima etapa setenial? Essa pessoa que já poderia ter experimentado tudo como filho, ela vai experimentar aqui. E nessa etapa, que sou o eu profundo, o coletivo, eu acabo não conseguindo sair. Eu fico
tão profundamente ligado que eu vicio. Porque ali onde eu não estou fazendo apologia a nada, gente, isso é um ponto de vista, tá? Isso é uma dinâmica. Quando eu vou orientar esse filho e deixar que ele faça os seus caminhos. Eu vou ser um guia, um leme, um farol. Não o motor e a direção. Eu não vou dizer para esse filho por onde ele vai. Eu não vou ser tirana e não dizer aonde ele tem que chegar. Vou deixar ele experimentar. E como filha que sou, eu vou experimentar. Tivesse eu experimentado a arte lá atrás, hoje eu teria feito outro caminho. Porque dentro de mim pulsa a arte. Mas eu segui o caminho das exatas por toda a vida. Então, quando eu construo um caminho autônomo como filho, então a função do meu pai, da minha mãe, é serem faróis, é serem placas que vão sinalizando para onde eu tenho que ir. E não coleira, guia, corrente. Quantos carregam uma bola de concreto pesada nos pés, né? Amarrado como um condenado por toda a vida. Ô Dani, mas olha só, é o meu filho. Era tudo que eu queria nessa vida, era um sonho. Como que eu vou colocar o meu filho à prova deste mundo? Vocês duas aí, vocês estão falando coisas que não estão batendo. Não sei se tem alguém pensando assim. É o meu Certamente. filho, é a minha filha. O mundo de hoje ele está muito cruel. Eu não posso deixar. Eu vou colocar a comida na boca do meu filho de 7 anos. Eu vou arrumar a mochila do meu filho de 10 anos para ele ir para a escola. Eu vou contar uma mentirinha aqui, mas não é mentira não é pecado não, mas só porque o meu filho ele ficou um tempo a mais no telefone e esqueceu uma da atividade. É para proteger. O meu filho de 21 anos, eu ainda coloco a comida para ele, eu lavo a roupa dele. Mas isso me faz bem. E aí? Será que essa mãe, qual é a responsabilidade desses pais, dessa mãe, na maioria das vezes, que está depositando nesse filho para que ele seja consciente ou inconsciente? Olha que bagunça é essa. Bom, filhos não são propriedades, né? São tutelas. Quando eu ganho meu filho, meu compromisso é com a responsabilidade. Não com a privação, nem com as limitações. Mas esse amor de posse é tão alto que eu acredito que estou protegido. E aí, principalmente as meninas crescem Cinderelas, sem um arranhado no joelho, sem nunca ter experimentado o chão, completamente desconectada com a vida. E aí chegam na adolescência, na fase adulta, ou são extremamente frágeis, ou são extremamente arrogantes e tiranas. Não há um equilíbrio fêmea. As meninas crescem ou completamente Cinderela, sonhando com o príncipe encantado e acreditando que aquilo vai acontecer, ou mulheres fortes, duras, que só querem ganhar o campo de mercado porque a vida não é boa, homens não prestam, e aí elas vão loucas num foco. São dois extremos reais, comuns, cotidianos. Mulheres leves, fêmeas, que podem ser frágeis, mas também são fortes. É raríssimo de se encontrar uma mulher segura, num ponto mediano da vida, ali entre seus 20 e 30 anos. Ou são sonhadoras e esperam um príncipe encantado, ou são mulheres duras que dizem que não querem mais, não vão ter filhos. Quantas filhas seguem esse patamar? Mas, Dani, eu sonhei com esse filho, ele é o meu tesouro. Como que eu vou deixar nesse mundo cruel, difícil? Mas esse mundo é meu. Qual é a responsabilidade que eu tenho na realidade do mundo? Será que eu não sou uma
dessas pessoas que constroem uma engrenagem para torná-lo mais difícil. Porque um filho consciente, ele sabe o tanto que o mundo é bom e os perigos do mundo. É essa a função do pai e da mãe. Não é proteger absolutamente a colocá-lo dentro de uma caixa. Também é proteção, obviamente. Mas não a ponto de tirar dele o direito de saber do mundo. Olha como jaulas são. Olha isso aqui poderia ser a proteção de uma mãe, mas isso para mim é uma cadeia, uma prisão. Crianças que não são permitidas a se expressar. Crianças que não são permitidas a se mexer. Crianças que sentam e ficam tremendo por dentro, assim, querendo brincar, e o pai fala, fica aí. Filho meu não faz arte, fica aí. E elas não podem correr, experimentar o mundo. Aí começam a desenvolver psoríase, normalmente na orelha, no cotovelo, entre os dedos, nas pontinhas dos dedos. Aquela tristeza, você vê uma criança de 4 anos já com as unhas roídas. Isso é um sinalizador. Alguma coisa está borbulhando dentro que não está tendo condição de extravasar. Esse filho cresce consciente. Esse filho, muito sério isso, Dani, conheço pessoas que fazem isso com suas crianças. Mas a Alessandra tem isso para todo lado. Assim como existem crianças que crescem largadas. E a consciência delas é do mundo. Crianças que ficam largadas em jogos violentos. Aqui em casa eu sei, porque eu tenho uma criança de 9 anos que é menino. E a internet está entupida de coisas. Se a gente não vigia, se a gente não controla, eles entram em todos os domínios. E para uma criança que brinca com um jogo de violência, a violência passa a ser algo jogada. Quando eu construo a consciência do meu filho de não de proibir, mas de ensinar para ele a distância de uma tela, a mim, ele entende que aquilo é um jogo. Assim como na nossa época era novela, né? A gente via um cavaleiro chegando em seu cavalo, pegando a princesa. E a gente acreditava que aquilo era possível para nós também. Que existia em algum lugar um jardim muito verde, cheio de flores e borboletas, e que ali seria construído o meu castelo, e que ali eu construiria minha família. Quantas de nós meninas se decepcionou quando em casa, ao casar, sei lá com que idade, não existia príncipe algum, e que a rotina era bem diferente, e que nem por isso era ruim. Era possível transformar aquilo em algo bom. Mas dentro da minha cabeça havia um conto de fadas. Eu não havia conscientizado da realidade do mundo. Eu construí um monte de contos dentro de mim. E cada coisa que era feita não tinha valor, porque não supria o meu ideal inconsciente. Quando colocamos os pés no chão, e esse papel é dos pais, para o filho se tornar maior e melhor. Quando a gente entrega para o filho a verdade, não aquela mentirinha, né? Que você falou, não é mentira, é uma mentirinha. Qual o problema de ser verdadeiro com seu filho sem se julgar? Qual o problema de entregar para o seu filho a integridade, ao invés daquela ilusão que por tantas décadas foram plantadas? Hoje as crianças já não têm mais a nossa engrenagem, elas são muito mais inteligentes. Esse papo é denso. É denso. E aí, a gente, como vários assuntos, a Alessandra ela até disse aqui anteriormente, deixa eu voltar aqui, antes dessa outra observação, ela colocou aqui, eu acho que não podemos criar filhos para serem dependentes de nós, e sim o contrário. Sim, mas muitas pessoas sofrem, muitos pais sofrem de achar que os filhos eles são independentes. Você vê uma criança de 1 ano já se virando, colocando um alimento na boca, a mãe, não pode, você vai engasgar. Ou às vezes o filho lá de 20 e tantos anos, não, filhinho, vem aqui. Não, coitadinho dele. Nossa, eu tenho uma dó do meu filho porque ele está estudando, ele está trabalhando. Está cansado. Está cansado. Vem cá, eu estou com uma dó do meu filho.
os extremos. Esse é um assunto também polarizado. Aí você disse, eu não posso cuidar demais, prender demais. Mas e se eu soltar uma demais? Aqueles pais permissivos demais? Que os são os filhos... extremos, né? Polarizou, tá errado. E aí a gente vai chegar no outro ponto. Quantos filhos acreditam que são pais dos seus pais? Mesmo ainda na infância. Porque isso é muito comum, né, da gente ouvir pais, quando estão na velhice, o que os filhos falam? Eu acabei me tornando pai do meu pai. Esse tá pesado para mim. Quantos idosos eles são colocados em casas de repouso porque os filhos não dão conta de cuidar, ou não querem cuidar, ou não querem ter essa responsabilidade. Aí a gente está falando, parênteses, cada um tem a sua particularidade. Nós estamos falando do papel filho, né? A gente não está colocando valores sobre as atitudes. Só implantando um pouco de consciência, mais nada. Exatamente. Ampliando. Então, como lidar com essas duas polaridades? Não, eu não vou criar um filho dependente de mim, mas eu vou criar um filho que ele até esquece que eu existo. Como assim? Onde que está a autoridade, o papel de filho e o papel de pai? Filhos conscientes são nitidamente detectados. São aqueles adultos amorosos que conseguem levar suas vidas, viajar por X dias sem culpa ou remorso, voltam, moram sozinhos, mas visitam seus pais, estão sempre em contato com seus pais se tornam grandes amigos. Quando eu tive uma criação consciente, ao chegar na fase adulta, está equilibrado, está leve. Eu falo que a leveza é o sinalizador do certo. Quando eu jogo, eu polarizo, está pesado. Está pesado quando eu sou filho, muito filho, e está pesado quando eu não sou nada filho. Quando eu jogo no meio, que eu sou isso, essa linha tênue e leve, então tá tudo bem. Mas, Dani, é porque você não tem uma mãe com Alzheimer aos 92 anos, acamada, e você não cuida dela. Se essa mãe está na cama, sob a sua custódia, agradeça. Você está tendo o privilégio de curti-la no momento que ela precisa de você. O peso está aqui. Mas onde está a honra? Está aqui. Mas os meus irmãos foram para a vida, todos se cuidaram, eu estou cuidando. Que privilégio. Mas, Dani, lá em casa ninguém quis cuidar. A gente colocou numa casa, um asilo, uma casa de cuidados. Que privilégio que vocês têm condição para isso. Não deixe a mamãe largada lá, nem o papai. Sejam conscientes, vai visitar, leva, lembra daquilo que ela gosta. Leva, gasta tempo, lê livro para ela, senta, lembra que ela só chegou aqui, que ela já esteve lá. Ela teve você. As dinâmicas que a vida constrói não são suficientes para tiranizar um comportamento. Quando um filho diz, eu sou pai dos meus pais hoje em dia, que eles não têm juízo nenhum. Se deixar cair, machuca. Olha a arrogância. Filho pode ser presidente da República, milionário, poderoso, ter outros 20 filhos, ele continua filho de seus pais. O pai pode ter 100 anos, estar acamado, demente, precisando desse filho. Se esse filho entende que é filho e cuida do seu pai com o amor de filho, a engrenagem está justa, o sistema está circulando, fluxo de vida redondinho. Mas se eu arrogo,
eu me transformo em pai do meu pai. Eu já ouvi filho dizer assim: você me obedece, você agora é meu filhinho. Eu já ouvi isso. Quando eu coloco esse processo sob esse patamar, eu emaranho o meu sistema. Esse pai e essa mãe começam a dar mais problema. Eu começo a me tornar mais cansada. Injustamente a vida se embola. Será que não tem um sinalizador ali? Onde está a alegria? Eu não aprendi, porque o meu pai, a minha mãe não me ensinou. Aí eu chego lá no fim da vida, eu não sei. E as pessoas acham que eu sou injusta, ingrata, mas será que eu aprendi? Será que às vezes eu não dou conta de cuidar dos meus pais? Talvez porque eu não tivesse tido a consciência desse final? Porque é muito simples, né? Apontar o dedo, mas você cuida muito mal dos seus pais. Mas quem está apontando o dedo já cuidou? Então, trabalhar essa consciência. Se eu não sei, seria bom que eu adquirisse. Se eu não sei, seria bom que eu me aprimorasse. Porque o amor está aí, nesse campo sutil, pronto para te alcançar. Mas há tanta raiva no fígado instalada, tantas histórias, tantas memórias, coros que eu já levei, broncas que eu já tive, lugares que eu deixei de ir porque eu fui vetada pelo simples poder de você não vai. Como que chega no fim e a gira da vida precisa acontecer? Onde mora essa consciência? O Rafa está dizendo aqui, temos que ter cuidado com os excessos. É importante curar traumas em nós mesmos para não deixar refletir na criação. Com certeza. O que a gente replica, né, Rafa? Depois E o que a gente também... tensiona? Porque foi assim, assim eu não quero, porque eu já experimentei, aí eu faço assim. Aí a vida fica errando, erre muito, erre nada, erre muito, erre nada, geração a geração. E o fluxo que está ali no centro não se dá, geração a geração, vários erros. A Nicélia está dizendo assim, bom dia para você. Quando um filho é totalmente dependente, mas tem a idade o suficiente para se virar sozinho, mas está acomodado, como uma mãe deve começar a agir neste caso? Boa pergunta, Nicélia. E aí? É a hora da mamãe refletir, né? Aquela coisa assim, de quem é a culpa, Dani? De quem que é a culpa? Pois é. Não é culpa, né? Faltou instrução, não é culpa, é desculpa. Desculpa, eu, mãe adulta, não dei subsídio suficiente para esse filho ir para o mundo. E nessa hora, a mãe fica muito culpada. Mas se a mãe abrir uma luzinha assim, ó, plim, ela vai olhar para o pai. Porque quem leva para o trabalho? É a força do pai. Mas normalmente esse filho cresceu com o pai privado, distanciado. E as mães que fazem, seu pai era um vagabundo, seu pai ficou largado na vida, porque seu pai nunca me ajudou, seu pai me largou, seu pai, o sistema desse filho ou dessa filha fica deficiente do pai. Esse 50% do pai fica guardado numa caixinha de dor. Essa pessoa vai ter dificuldade de ir para o trabalho. Crianças que crescem com pais com relação saudável, não precisa estar junto, não precisa ser casado, não precisa nada. Olha, precisar, não precisa. Só o que é necessário é que as pessoas se relacionem com dignidade. Seu pai me deu você, meu filho, eu sou imensamente grata. Mas, mãe, meu pai não faz nada, meu pai não está aqui, meu pai sumiu. Não tem problema, seu pai está em você. Falar essa frase para o filho, no sistema já diz muita coisa. O simples fato dele ter segurança de que ele carrega as duas energias, já traz esse filho para essa consciência. E quando o filho chega, olha bem, de 0 a 7 eu sou minha mãe, de 7 a 14 eu sou meu pai, faltou, quem que eu vou ser de 14 a 21?
Eu vou ser uma alma capengando. Por mais que eu esteja em ordem fisicamente, por mais que eu vá bem na escola, tem uma coisa dentro que está faltando, que está dentro do sistema. Aí vai chegar lá nesse campo do trabalho, não vai ter força, não tem vórtice energético para ser trabalhador. Ele não faz isso, certamente, Nicélia. Esse filho dessa mãe não faz isso de maldade. Ele não tem quórum. Ele não absorveu, ao longo desses anos, as matrizes energéticas de trabalho. Mãe, consciente nessa hora, eu preciso atuar a favor do meu filho. E quanto mais eu falo, vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, esse menino trabalha. Todo mundo que passa por perto, arranja um trabalho para o meu filho, que ele não é um vagabundo. Esse filho vai se autodestruindo. Quanto mais a mãe empurra, mais ele estanca. É no fluxo que o amor está. A Alessandra, ela colocou uma coisa aqui muito importante, que não é somente responsabilidade da mãe, mas dos pais. Né? Dos pais. Quantas vezes a gente já falou aqui que somos metade, a responsabilidade, por mais que o pai esteja ausente, a mãe esteja ausente. Hoje em dia, tem quantas famílias que os pais estão dentro de casa e as mães estão fora de casa? Mesmo não, quantas mães estão fora da história, né? Quantas mães não deram conta e saíram no mundo e deixou com o pai? Aí a Roberta disse aqui, bom dia. Mas quantas pessoas não tiveram a presença do pai e às vezes nem conheceram e são bem-sucedidas no trabalho, Dani? Como assim? Aí entra o tomar o pai. Eu disse lá no início da live que muitas são as pessoas que foram deixadas para a adoção. Elas não conheceram seus pais, mas nem por isso elas deixaram de amar ou trabalhar. A mãe leva para o amor, o pai leva para o trabalho. Se dentro há uma consciência, não é vivência, não é físico, essa fisicalidade é uma ilusão. A minha alma habita esse corpo, que é essa roupa de astronauta para estar nesse planeta. Quando a alma, dentro, aquela essência que está dentro dessa roupa de astronauta, porque nessa Terra eu só consigo ficar se eu estiver vestida dessa roupa, quando dentro eu entendo que para eu chegar, eu preciso de uma mãe e de um pai, não tem problema se o sêmen está lá no banco de dados. Banco de sêmen. Banco de dados é ótimo. Banco de sêmen. Não tem problema se essa mãe é desconhecida. Eu os tenho em gratidão no meu coração. E vale a pena fazer a passagem. Então eu passo pela vida sem esse ideal de que papai e mamãe foram feitos para me dar subsídio financeiro. Eu passo pela vida sem esse ideal de que se eu tenho um carro, passo numa faculdade, vivo num casal, aí meus pais são bons. Mas se eu sou perfeita, eu olho para as minhas mãos, eu vejo dedos e unhas, eu estou ouvindo, eu estou falando, eu estou vendo vocês. Não tem motivo nenhum para não ser grata aos meus pais. Mas a sociedade, a cultura, os rigores da vida nos levaram a ideais, alguns até inalcançáveis, quando eu sei que meu pai existiu para me trazer ao mundo. E então eu sou perfeita dentro dessa perfeição que me é permitida, porque eu também tenho uma caixa de responsabilidade. Eu conheço um rapaz no Maceió que ele não anda, mas ele é tão gênio que o que são pernas para essa mente construtiva?
Para mim, isso é perfeição. A roupa de astronauta veio com defeito, mas a alma brilha. Isso é consciência. Eu conheço uma menina aqui em Belo Horizonte que ela não escuta, portanto, ela não fala muito bem. Mas a mãe fez um trabalho tão brilhante que disse: ela não vai falar com Libras. Ela vai aprender a se comunicar, porque ela não é muda. Ela se obstinou em ensinar essa filha a se comunicar. Ela não escuta nada, mas a partir do movimento da boca ela aprendeu a emitir sons. Ela conversa, ela é dinâmica, ela é sensacional, ela fala 3 línguas. Pensa nisso, o poder do compromisso consciente. Eu não condeno uma pessoa porque a roupa de astronauta veio com defeito. Eu olho onde a estrela dela brilha. Então, Roberta, quando o pai não convive, ou não é conhecido, ou não é o ideal, entrega o pai ideal para o universo. Observa quanto que esse pai está aqui, ó. Se esse pai está aqui, basta. Mas não adianta fazer nada se esse pai não entra. Se por algum motivo eu nego meu pai em dor, está na hora de eu me cuidar rápido. Para liberar esses conhecimentos errôneos, equivocados da história que eu construí. Porque enquanto esse pai estiver errôneo dentro, a consciência não se implanta. E aí eu me perco do dinheiro, da energia do dinheiro, eu me perco do sucesso, eu me perco da prosperidade, eu me perco da abundância, que são canais que se desobstruem em frequência. E começa da frequência básica, que é da consciência. Quando eu me conscientizo que aquilo foi o melhor que podia ter acontecido, e não há como ser diferente, a rebeldia ela não tem lugar para morar. Então eu resigno. Resignando, eu começo a me entristecer, porque eu me vejo sem pai. Porque quando eu estou revoltada, eu tenho um pai em revolta. Quando eu resigno, eu fico sem pai. Mas quando eu começo a me olhar no espelho, eu começo a entender que pai sou eu. Eu tenho 50% pai, 50% mãe em energia dentro do meu sistema. Eu não ganhei coisas que o mundo cobra. Amor, cuidado, atenção, plenitude, suporte, ancoragem, condição de ser dentro dessa materialidade. Mas quando eu olho para mim, eu tenho cabelos, isso diz muito do meu pai, porque minha mãe tinha cabelo liso. Então, o meu cabelo também é do meu pai. Eu tenho olhos azuis, opa, isso também é do meu pai, porque minha mãe tinha olhos castanhos. Eu tenho essa braveza dentro de mim, que também é a emoção da família do meu pai. Gratidão, pai, por você existir. A Alessandra disse: eficiência e deficiência está mais na nossa mente do que no nosso próprio corpo, né, Alessandra? Yes! O que é Lindo deficiência? isso. O que é deficiência? O que não é perfeito? O que é perfeito? E o que é perfeição? Se somos diversos, o que é perfeição? Qual é a régua que está sendo medido esse ser, né? E também, Dani, tem aquelas mães, aqueles pais que por algum motivo da história tem mais de um filho ou tem um filho e que veio fora dos padrões. Ah, mas ele é coitadinho. O filho, ele é coitado? A partir de quando? E aí a Nicélia, ela colocou aqui: e como incentivar os filhos a trabalharem sem atrapalhar o fluxo ou livre-arbítrio deles? 2 perguntas quentes Micélia, aí. vou pedir, Micélia, para você fechar seus olhos e num silêncio você vai encontrar a saída. Porque
Eu não incentivo, eu conscientizo. Ele vai fazer o caminho sozinho. Essa é uma grande questão das famílias hoje. Eu patrocino meu filho, eu empurro meu filho, eu idealizo os caminhos para o meu filho, eu digo para ele o que ele vai estudar, como ele vai ser. A plenitude nisso. E aí eu não conscientizo. Filho, você chegou nesta idade, você está no ponto de trabalhar. O seu futuro só existe se você construir o seu presente. Pare um momento e reflete sobre o seu amanhã. Quem você vai ser amanhã, estando sentado aí, julgando. Onde você vai estar, escolhendo estar aí deitado. O que eu, mamãe, posso fazer é te orientar neste ponto. Todo o resto, meu filho, é movimento seu. Vira as costas e vá em paz. Deixa que ele construa no tempo do tempo essa maturidade. Porque se ele chegou até os 21, 20, 21, 22, 23, 24 e não se mexeu, é porque ele não adquiriu consciência. Mas quem foi o tutor desse filho? A vida? Porque é muito fácil uma mãe olhar para o filho e falar: sai dessa cama, vagabundo! E não olhar para si. Eu sou subsidiária dessa realidade. O que em mim está errado que pode ser modificado? O que há em mim que não conversa com a realidade adequada para o meu filho? Será que essa realidade é adequada para mim ou será que é para ele? Por que será que ele não vale? Mas esse assunto, Lê, a gente pode falar na live seguinte. Porque a gente fala de papai e de mamãe. Mais de mamãe. Porque num filho consciente é plantada uma semente. Aquele filho que cresce como coitadinho, ele vai ter essa consciência de coitadinho para sempre. Mas Dani, meu filho nasceu de 6 meses, você não sabe o que nós passamos. Ele se lembra? Não, mas eu lembro. Ele quase morreu, ficou 40 dias na UTI. Mas ele se lembra? Não, é coitadinho de verdade. Ele está tendo uma herança maldita da sua dor, mãe. É uma herança. O filho cresce na tutela dos pais. Ah, mas meu filho é extremamente malandro. Ele, com 14 anos, já estava fazendo pequenos furtos. O que foi implantado na mente dessa criança? Como ele foi visto? A mãe não se lembra, mas o bico caiu. Ela olhou para um lado e para o outro e falou para ele assim: chupa rápido para ninguém ver. Né? Estava no supermercado com a criança de 8 anos, um pacotinho de bala aberto. Ai, mãe, pode pegar. Pega só uma rapidinho. Tem uma cerquinha, uma fila enorme. Passa rapidinho aí, meu filho. Ninguém vai ver. Espera só um pouquinho. Oi, meu filho. Bom dia. Pode ir. Tem cria acordando por aqui. Então é isso, pensem. Quando o mundo não vai bem, o sinalizador é o que está acontecendo. Mas às vezes, o sinalizador não são os pais, às vezes é a engrenagem do filho. Então, um pai conhecer esse filho que chega ao mundo, meu filho é passivo, meu filho é dinâmico. Ele traz um emblema que é a personalidade. Então, se você já sabe que seu filho é falante, sapeca, mexe muito. Ele não consegue ficar parado, ele vai para a escola, senta com a coordenação, já diz, essa criança precisa ficar mais à frente. Porque ela tem essa engrenagem já percebida, e é da personalidade dela.
Olha como o pai consciente constrói relações mais efetivas. Um pai que já sabe que o filho é explosivo, de natureza explosiva, já adverte. Olha, avisa os professores para ficar de olho nessa criança, porque ele é reptiliano, ele é reativo, é da natureza dele. Filhos nem sempre precisam ser bonzinhos e organizados. Tem caixa que vem bagunçada. Tem pais e mães que fazem tudo por seus filhos e esse filho não dá. Mas abrir a consciência desse filho, filho, esse jeito que você dá conta de ser e fazer é um jeito que vai ser problemático para você no futuro. Você consegue olhar para isso? Deixar que esse filho faça uma engrenagem de evoluir, não empurrar para a evolução. Vamos pegar um exemplo que é tiques nervosos, cacoeira. Crianças com 2, 3 e 4 anos têm um momento que ela deixa de ser bebê e está começando a adultecer, e ali ela constrói tics, ela constrói liberação de energias, às vezes acontece na fala, às vezes no movimento do corpo, mas aí nessa engrenagem deste pequeno tempo, que isso duram 3 ou 4 anos, se eu não me engano, eu não sei dizer muito bem, porque eu não estou na área, mas eu sei que existe, acontece, quando os pais falam, anda direito, menino, para de fazer isso, menino, fala direito, menino, isso vai intensificando. E algumas crianças levam esses cacoetes pro resto da vida, porque não deixou o corpinho se alinhar com essa alma. A alma vai crescendo, a emoção vai fazendo um caminho diferente do corpo. E quando os pais empurram, tensionam, eles não deixam a engrenagem da vida fazer o movimento de leve trás. Isso acontece muito. Crianças que são arrogantes, se você observar bem, elas têm esse exemplo dentro de casa. Crianças que são interrompidas, elas são adestradas para serem quietas como cachorrinhos são. Elas começam a manifestar. Crianças com herpes aos 3, 4 anos. O sistema nervoso está ali, bagunçado, gritando. Quando eu sei que a minha criança está saudável, quando ela não está gripando, quando ela não tem problema respiratório, quando ela tem sorriso no rosto, quando ela dorme bem a noite toda. Mas aí vem aquela sensação, nossa, que culpa que eu tenho, então meu filho tem asma. Não, não é para ser vítima. É para olhar o que eu posso fazer, para trazer consciência para essa criança, de respirar melhor a vida, de jogar fora essas tristezas, para que ela consiga vencer essa etapa íntima de asma. Lá fora é tão mais rosa, né? E aí, eu vou colocar uma hashtag. Sem culpa, por favor. Estamos sem culpa, porque quantos Deixa pais, ampliar. quantas mães carregam essa culpa? Roberta está nos dando os parabéns. Parabéns para vocês também que estão aqui. Oh, amor! Nesse Estamos novo a serviço. formato, às 8 horas, um tempo bom. Vamos nos lapidando para que nós entendemos que os nossos filhos estavam necessitando de uma consciência maior neste dia. E aí o que a gente fez? A gente repensou, né? Lisonjeada de participar desse momento. Prazer, Márcia! Prazer ter você aqui junto com a gente. Volte sempre, viu? A gente também, né? Essa via de mão dupla, cada um que entra é um presente para a gente, faz valer a pena, faz fazer sentido. Com certeza. Agora a gente vai entrar num assunto, filho. O filho, para ser filho, ele tem que ter sido gerado por mim? Ou o filho, ele pode ser aquele filho
que não é o meu filho gerado por mim, mas eu acho que ele é o meu filho, eu tenho o poder do domínio sobre ele. Quantas tias, quantas avós querem ser mães daqueles filhos que são sobrinhos, que são netos, e daqueles filhos que são adotivos, daquelas pessoas que são adotivas, que receberam por prestígio, por merecimento, uma família, né? Como fica isso? Como fica o adulto? A gente falou do filho que quer ser pai dos nossos pais. E como fica o adulto que quer ser mãe, que quer ser pai de um filho que não foi gerado por eles e que não foi acolhido por eles, mas eu, por si só, eu acho que eu sou mãe do meu neto, eu acho que eu sou mãe do meu sobrinho. Esses papéis ficam confusos. Como desemaranhar isso? Primeiro, a sociedade construiu esse poder pai e mãe, né? Primeiro que temos Deus, pai e mãe. Então, os pais são semideuses, pseudos-deuses. E aí, desplugamos o pai e a mãe dessa forma humana. Então, meu pai e minha mãe, sendo deuses, não podem me abandonar. Então, se eu sou abandonada por meu pai e por minha mãe, o primeiro sentimento que é plantado dentro de mim é de rejeição. Rejeição é um sentimento pequeno, com uma frequência muito baixa. Então, longe da consciência que vibra um pouco mais alto, por volta de 40 Hz. O Covid, para se ter exemplo, vibra entre 11 e 17 Hz. Então, observa onde está a consciência e onde que está a frequência de alinhamento desses milhões de pessoas que morreram. Falando de vibração, tá? Então, quando esse filho é gerado por um útero, muitos contratos se dão sem que consigamos entender ou explicar. Eu atendi, vou falar um case aqui de consultório. Eu atendi uma pessoa numa constelação com bonecos que havia tentado suicídio. Ela não suportava mais a vida. Ela estava com 22 anos, a vida era uma porcaria, ela se sentia rejeitada, ela não se encaixava, ela tentou ceifar a própria vida. Foi indicada, veio, sentamos, abrimos a constelação. Foi uma das constelações mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Olha a trama. Ela adotada por uma mãe médica na maternidade, logo depois de ter sido abandonada pela mãe materna. A mãe ganha essa criança, como usuária de drogas que era, ao ter a menor condição, fugiu do hospital. Essa médica, que já tinha tido uma filha e havia perdido logo depois do parto, e sonhava em ser mãe, porque o útero dela não tinha condição de gerar um filho, olha para essa menina e se apaixona. E move o mundo para adotá-la. Ela cresce como filha única dessa mãe e desse pai que não podiam ter mais filhos, mas com uma angústia de ter sido rejeitada. Quantas vezes essa menina deve ter ouvido essa história contada na cabecinha dela durante o processo de crescimento dela? Ela foi largada pela mãe na maternidade, aí então eu a peguei. A mãe fala isso, a mãe adotiva, com toda a boa intenção do mundo, para dizer que ela era tão querida que ela quis essa criança, que ela é a mãe dela. Mas para essa criança, essa fala era equivocada, não havia consciência implantada dentro dessa cabecinha de que isso que aconteceu, dentro do que pareceu ruim, foi maravilhoso, porque você chegou a mim, eu não teria você se não fosse assim. Só que ela cresce acreditando que ela era rejeitada. Mesmo morando numa casa muito boa, mesmo aos 18 anos já tendo carro, mesmo tendo passado na faculdade, que ela quis, mesmo ela tendo tudo que o dinheiro comprava, mesmo ela tendo um pai e uma mãe adotivos.
para ela não era suficiente. Nada preenchia esse buraquinho na alma dessa moça. Quando ela se senta aqui, abre a constelação, ela nega colocar os pais adotivos, os pais maternos e paternos, os genéticos. Mas aí eu sinto uma vontade imensa de colocar esses pais. E aí o pai tinha sido assassinado quando a mãe estava grávida. Quando eu entrego para ela os bonecos do pai e da mãe, ela pega a mãe e coloca lá no fim do campo. E ela pega o pai e coloca do lado. Todos os dois virados de costas, o pai cai na hora. Quer dizer, já estava morto mesmo. A mensagem que esse campo traz é, olha que coisa linda. Eu nunca fui sua mãe. Você é filha dela. O meu contrato com o cara que transei foi trazer você ao mundo para ela. Comigo você não teria condição de passar por essa vida. Mas com ela você vai poder ser filha. Porque se você chegasse na primeira gestação dela, você morreria, porque o útero dela não tinha condição de gerar filhos. Então eu gerei você para ela. Mas essa dinâmica é tão fora da caixa da realidade que as pessoas não conseguem parar por um minuto e pensar: será que realmente eu nasci para ser filha dela mesmo? Olha como a consciência muda de dor a encantamento. Que mulher benevolente que, mesmo sendo usuária de droga, morando debaixo de um viaduto, aceita me gerar para eu conhecer a minha mãe. É um jeito poético de ver a vida? Pode ser. Mas por que não considerar como a mais profunda verdade e acalmar essa dor? Então, quando eu sou filho adotivo, de alguma forma, eu nasci para ser filho dessa família. Só que aí eu resisto, eu tensiono, eu guerreio. E aí eu não consigo sorver o ensinamento que eu vim receber, porque era essa a dinâmica. O sistema me colocou nessa dinâmica. Então eu cresço infeliz pro resto da vida. Eu não pego a mensagem que estava ali pronta para o meu crescimento como alma. Lembrem, essa roupa é para essa ilusão. A minha alma talvez seja muito mais que isso. Eu só vim passar, só vim experienciar. Bom, essa é a parte do filho adotivo que eu consigo alcançar com consciência mais ampliada. Agora, o filho que cresce paizinho de seus pais, ele arroga. Já dissemos isso, né? Ele arroga. Uma pessoa arrogante vai ter dificuldade em seus relacionamentos, de sua comunicação, vai se tornar uma pessoa tirana para sempre. E os seus pais serão sempre massacrados. O campo da gratidão não se exercita. E talvez essa pessoa só alcance o dinheiro, mas não alcance felicidade, não alcance plenitude, não alcance sentido, e a vida vai ficar aquela coisa ruim. Por mais que eu tenha dinheiro, casa, carro, algo ruim dentro. E você falou 3, Lê, mas eu me esqueci de um deles. Dos avós que acham que os netos são filhos, dos tios que acham que os sobrinhos são filhos. A imposição de papéis. Vamos rapidinho, porque o nosso reloginho está ó. Já estourou? Já estourou? E esse assunto é muito importante. É muito importante. Quando vovó, dindinha, titios tomam posse desse filho, tiram dos pais o direito de exercitarem o crescimento como pais. Para financeiramente falando, para as finanças, para essa organização da vida confortável. Mas essa criança cresce sem guia. Ela não tem um lugar para mirar, para ter como reflexo. Então, a questão do cuidar tira
dessa criança o direito de ser. Porque normalmente, quando uma avó toma posse, se ele toma posse só cuidando, dando carinho, ok, mas normalmente ele vai ajudar financeiramente, pagar uma escola, fazer algo por aquela criança, não que não possa ser assim, às vezes assim é o único jeito. Tira dessa criança o olhar para o seu guia. É como um cachorrinho adestrado. Eu falo que somos muito semelhantes a adestramento. Quando eu tenho para quem olhar, eu preciso de um referencial, eu tenho para quem olhar, eu construo força. Quando eu não tenho para quem olhar, eu me perco. Quantos filhos crescem sem saber o que fazer? Faz uma faculdade, vai para um trabalho, não é esse, passa para o outro. Mas aí ele não entende que é porque ele não tem coro energético de guia. Ele olha para a vovó tem um olhar amoroso, ele olha para a Dindinha tem um olhar de instrução, ele olha para os seus pais. E aí? E aí? Eu tenho 4 ou 5, 6 informações na minha frente, meu sistema está emaranhado. Eu preciso colocar meus titios no lugar dos meus titios, eu preciso colocar minha Dindinha no lugar da minha Dindinha, meu padrinho no lugar do padrinho, meus avós atrás de mim. Os meus pais e os meus avós precisam estar atrás de mim, senão eu não tenho força. Por quê? Quando eu estou virada de costas para o sentido da vida, não há futuro para mim. Quando eu olho para o futuro, eu não vejo ninguém me impedindo. Eu só vejo meu fluxo. Se eu estou olhando para frente, eu estou trombando no meu pai, na minha mãe, nas minhas influências, nos meus avós, na minha família, eu não estou virado para o fluxo, eu estou virado contra o fluxo. Isso emaranha, é prejudicial, atrasa a evolução, eu não chego onde eu tenho que chegar. Ai, ai, vamos lá. O Rafael, ele colocou: acho que é importante ter a maturidade de entender que estamos errados e a humildade de corrigir alguma atitude nossa com a nossa cria. Rafa, seja um pouquinho mais leve. Será o que é errado e o que é certo? Fica a reflexão. A Márcia disse assim: eu sou quase mãe da minha filhada. Nos amamos e nos respeitamos muito. Amor incondicional por quem a gente ama. Mas nunca esquecer que você é apenas a Dindinha da sua filhada. Que ela tem Isso uma mãe mesmo. e um pai por ela. A Alessandra disse: tem filhos que até se parecem com os pais adotivos. Nossa, isso acontece e muito. Essa cliente é a cara do pai dela. É a cara do pai adotivo. Só não vê quem não quer, as mensagens estão ali. E aí, agradeço você que esteve aqui com a gente, que vai estar aqui com a gente. Compartilhe essa live, comenta que hoje a gente teve várias interações. Esse é o objetivo. Estamos aqui papeando, estamos aqui ampliando. E você faz parte desse momento. Não tem papo se não tiver fala, né? Aguardamos vocês para a próxima semana, que vamos falar, se hoje falamos de filhos, na semana que vem vamos falar de mãe. Filhos, temos uma mãe, não é? Isso aí. Grande beijo para você. Gratidão até aqui. Ótima semana e até mais. Tchau, tchau.